Hoje a gente vai falar sobre o Next.js, tá? Então o framework React Full Stack. Então a gente vai falar todas as peculiaridades aqui do framework. Então a gente vai explorar bastante ele aqui. Vai ser bastante interessante, por quê? Porque eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Então, como que a gente constrói algumas situações aqui com o Next. O Next.js resolve vários problemas, tá? Então vou até contar uma história aqui para vocês sobre como que eu cheguei no Next, né? Então, e como que o Next poderia ter salvado muito, mas muita grana em um projeto que eu participei, tá? Então, daria para ter economizado bastante grana aí se existisse o Next naquela época, né? Então, deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu queria ter colocado aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Deixar aqui a telinha pro pessoal que está no Instagram. Pessoal, então olha só. Só recapitulando um pouquinho, a gente vai falar sobre o Next. Eu vou colocar a mão na massa, então já vocês vão ver aqui a minha tela, tá? E um detalhe bastante importante, enquanto o pessoal está entrando, vou contar um pouco para vocês sobre como eu precisei do Next, né? A gente poderia ter salvo ou economizado muito dinheiro aí em um projeto, tá? Então, o que é bastante interessante aqui do Next, e depois a gente vai falar mais sobre cada item em específico do Next, é que ele virou um framework full stack. Ele não começou assim, mas ele se transformou aí num framework full stack. E a gente vai ver com detalhes o que isso significa, tá? Então, o que na prática isso significa pra gente. Bom, só contando um pouquinho aqui enquanto o pessoal está entrando, como que a gente poderia ter economizado muito, mas muito dinheiro e evitado muita dor de cabeça se já existisse o Next há coisa de 10, 12 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, há um tempo atrás, a minha empresa, quando a gente ainda prestava serviços para outras empresas, né, a gente cuidava de um site de uma multinacional gigantesca no Brasil e no mundo, tá? Então, mas a gente cuidava da versão brasileira dela aqui, do site brasileiro. E aí, eu não posso falar que o nome, por causa de NDA e etc, mas a gente era também outsourcing do outsourcing, então também por isso a gente não pode falar. E o grande problema, naquela época a gente não tinha um framework semelhante ao que a gente tem com o Next hoje, tá? Então a gente não tinha essa gama de possibilidades que a gente tem hoje. Então na época, o site não foi a gente que construiu do zero, mas o site foi construído em AngularJS, tá? Então, na versão 1 aí do Angular, né, quando ele tinha o JS no nome ainda. E uma coisa que era muito legal, o site era super bonito, ele tinha umas transições super bonitas, animações, até que era rapidinho. Ele tinha uma coisa que era bastante interessante, ele já era desacoplado front-end do back-end, então isso era bem legal. Mas só que ele tinha um problema. O Angular, assim como o React puro, né, com o Create React App, ele é uma SPA, então ele é uma Single Page Application. Basicamente você carrega um HTML e vai vinculando todos os JavaScripts nele. E o que acontece? Se você precisa renderizar essa página, então, ou indexar essa página, que é o que o Google faz hoje, por exemplo, você não consegue, porque a página é renderizada no navegador. Então ela é renderizada em tempo de execução. Então o HTML dela só existe em tempo de execução, quando você abre ela no browser. E qual que é o problema disso, né? Você não consegue indexar. Né? Então muitos sites que foram construídos com React puro, com Create React App, ou com Angular e outros frameworks que são front-end, são SPAs, né? Então, que são Single Page Applications, a gente não consegue renderizar eles. Tá? Então, a gente precisa de alguma forma ter alguma estratégia para renderizar ele para motores de busca. E aí o que aconteceu? Naquela época, a gente não tinha o Next, a gente não tinha outras opções, né? Então não existia Puppeteer, não existia nada nesse sentido. E o que a gente fazia? A gente achou na época um cara chamado Prerender.io, ele existe até hoje, tá? É um SaaS chamado Prerender.io. O que esse cara fazia? Você apontava o tráfego do Google para esse cara e ele abria um browser, renderizava o HTML e deixava o Google indexar o HTML. Não era lá a melhor situação, mas resolvia esse problema, né? Então, isso acabava resolvendo a situação ali pra gente, tá?
Então, deixa eu só ver uma coisa que desligou o celular. Então não era a melhor situação, mas resolvia. E qual era o grande problema? Virava e mexia, o site caía, a indexação dele caía. Por quê? Porque ou o pre-render dava problema, ou o mapeamento dava problema. Então a gente tinha vários problemas no site de indexação por causa disso. Muitas vezes, quando ia carregar aquela imagem de compartilhamento no Facebook, etc., aquele pre-render da página, também dava problema. Então, existiam vários pontos ali que davam problema quando a gente fazia esse cenário. Então, e aí que é o detalhe, como esse site era muito, mas muito grande, toda vez que isso era um problema, né, então o Google deixava de indexar o site, eles não conseguiam compartilhar esse link, enfim, o que acontecia? Esse pessoal perdia muita grana. Né? Então, na época, a gente não levantava muito essa bandeira, não era culpa nossa, mas a gente não levantava tanto essa bandeira, mas todas essas falhas, elas penalizam os resultados das empresas. Então, toda vez que um usuário tenta entrar no site e não consegue, você está penalizando o resultado financeiro da empresa. Então, nesse caso, a gente estava penalizando bastante. Né? E aqui eu falo a gente, não foi eu que tinha arquitetado aquilo, mas o simples fato dele ter sido feito em AngularJS, como SPA, estava penalizando esse site. Bom, e qual que é o detalhe? Não tinha o Next na época. Se existisse, o Next resolveria muito bem esse problema. Então ele conseguiria fazer a mesma fluidez, né? Então na parte de UX que esse site tinha, então ele tinha várias transições entre as páginas, etc. Então ficaria muito legal. E também teria o outro mundo que seria muito interessante, que é a renderização no servidor. Então o site seria indexado ali. Então, só lembrando, né, não fui eu que escolhi o Angular para esse projeto, então eu já entrei, o projeto já estava rodando. Bom, e um outro detalhe também importante. Até nessa época, esse projeto em si ele poderia ter sido criado com outro caminho. Até mesmo o Node com EJS ou PHP seria melhor do que o AngularJS como SPA. Tá? Então o problema aqui não é exatamente o Angular, tá? Era só porque ele estava sendo criado como SPA. Então ele simplesmente derrubava a indexação do site, né? Então ele não permitia a indexação do site de verdade. Tá? Então, se a gente colocasse qualquer um dos dois ali, ou Node com EJS, né? Então o ExpressJS com o EJS, ou o PHP, por exemplo, já resolveria. E como estava desacoplado o back-end de front-end, também resolveria. Né? Então a gente já conseguiria fazer isso tranquilamente. Pessoal, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Para quem está acompanhando pelo Instagram, eu vou fechar a live do Instagram, tá? Porque o celular está desligando sozinho e eu não estou vendo. Então, deixa eu só desligar ele aqui. Então acompanhe pelo YouTube, tá bom, pessoal? A gente vai continuar pelo YouTube. Vai ficar mais fácil. Aí eu posso desligar o celular aqui. Porque ele está desligando sozinho, não sei porquê. Certo, pessoal? Então, olha só que interessante. Uma escolha de tecnologia pode sim atrapalhar os resultados de uma empresa, tá? A gente não sabe exatamente o impacto disso, né? Então, explicitamente. Então, esse é um problema que entra na conta de possíveis coisas contra, digamos assim. Tá? Então, é bastante importante que a gente considere isso na hora de tomar uma decisão. Tá? Então, isso impacta muito, tá? Então, pensando nisso, a gente vai falar hoje um pouco sobre o Next.js, tá? Então, o Next está muito completo e se tivesse o Next na época e eu tivesse a chance de ter arquitetado do começo, o Next teria economizado muito, mas muito dinheiro, ou até mesmo permitido que eles faturassem mais, tá? Então, coisa que não foi possível na época, né? A gente tentou arrumar o máximo que a gente conseguiu e geralmente eles já tinham gastado ali, investido um dinheiro bem alto naquela versão do site, eles não queriam que reconstruísse. Enfim, o grande detalhe aqui, com o Next a gente consegue resolver boa parte desses problemas, tá? Então, todos os problemas que a gente tinha lá naquela época a gente conseguiria resolver e provavelmente o resultado financeiro desse projeto seria muito maior. Esse projeto não era meu exatamente, mas potencialmente a gente poderia até ampliar a equipe com esse cliente
só de ter tido a chance de colocar uma tecnologia melhor. Então, olha só, pessoal. O grande detalhe aqui, a gente vai falar hoje sobre 7 conceitos e funcionalidades que são fundamentais sobre o Next. Tá? Então, eu comentei com vocês aqui um erro de um projeto que eu estava, né? Então ele não era renderizado. Então a gente vai falar algumas coisas sobre isso, tá? Então sobre renderização, sobre privacidade de dados e tudo mais. Então, detalhe bastante importante. O ponto 7, a gente vai falar sobre segurança e privacidade de dados. Então fiquem ligados que esse é um ponto muito importante e que muita gente não está se atentando quando utiliza o Next. E também no final da live eu vou comentar um pouquinho mais sobre o Full Stack Master, que a gente usa o Next, a gente usa Express, a gente usa outras tecnologias e a gente constrói inclusive um e-commerce com o Next, tá? Então, com o Next e com TypeScript no Nest, que é um outro framework. Certinho? Pessoal, então a primeira coisa, a gente precisa entender aqui o que o Next.js faz, né? Então, como que ele virou um framework full stack? Para começar, uma coisa que é bem importante, ele começou sendo um framework server-side rendering, tá? Então ele simplesmente começou sendo um framework que permitia a gente renderizar React no servidor. Então a gente conseguia ter páginas estáticas e conseguia ter páginas que eram renderizadas no servidor. Simplesmente isso. Então a gente precisava de um servidor para conseguir rodar esse site. Depois de um tempo, o Next vem evoluindo muito. Tá? Então, atualmente ele vem evoluindo bastante. E com essa evolução, a gente tem uma coisa que é bastante interessante, que é a seguinte. O Next hoje tem uma gama de possibilidades. Então, a gente consegue gerar um site estático, a gente consegue gerar uma API, uma rota de API, a gente consegue gerar incremental, a gente consegue fazer server-side rendering, que é o comum. E uma das coisas que são muito legais nele, ele tem uma API muito simples. Então, basta a gente seguir um pouco do padrão dele ali, de navegação e etc. E a gente já resolve a questão de rotas, a gente já resolve boa parte de como que pega os dados e tudo mais. Então, ele é um framework bastante interessante nesse sentido. E uma das coisas que são legais, né? Um dos fundadores aí da Vercel, que é a criadora do Next, é o cara que criou o Socket.io, né? Então o cara já tinha acertado um bom projeto no passado e ele também acertou aí acertou bem com o framework, tá? E aí o que acontece? Uma das coisas que são bem legais, o Next ele tem uma característica de você não precisar configurar praticamente nada. Então tem até um tweet do Guilherme Raut, né, que é o CEO da Vercel, que é o criador aí do Next, que ele comenta que configuração é erro, né? Basicamente, né, o resumo dele é que toda configuração é um erro. E se você olhar para o Next, por exemplo, hoje, a gente configura quase nada nele. Obviamente, se você quiser fugir do padrão dele, você configura alguma coisa. Mas, basicamente, a gente não precisa configurar nada. Se a gente seguir algumas normas dele, né, então a forma como ele cria as pastas e etc. E se você for criando alguns formatos, ele vai se adaptando a isso. Então, é uma coisa bastante interessante. Vou fazer uma coisa aqui, eu estou criando uma pasta e estou abrindo ela no Visual Studio Code, só para que a gente consiga já fazer aqui mão na massa, porque... Deixa eu só fazer aqui. Beleza. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Tô procurando aqui, cadê ela? Só um minuto. Aqui. Pessoal, então olha só. Tô aqui com o meu Visual Studio Code aberto e com o navegador no fundo, então a gente vai criando aqui juntos. Tô com um terminal aqui também, tá? Então pra gente ir testando cada ponto que eu falar, eu vou comentar os 7 pontos aqui, cada ponto que eu falar a gente vai exemplificar com código. Então, um exemplo prático para cada ponto de verdade. Deixa eu só dar uma checadinha se está tudo ok aqui. Pessoal, então é o seguinte, ó. A gente vai falar sobre todos os tópicos, tá? O Bruno comentou sobre a questão da indexação e etc. Eu vou explicar direitinho, tá? Vai fazer mais sentido aqui. Então, olha só.
Eu comentei com vocês que a gente tem aí todas as formas com o Next, né? Então a gente consegue renderizar página no servidor, a gente consegue renderizar estático, a gente consegue renderizar um site estático inteiro. Mas no fim das contas, o que isso significa? Para a gente consiga entender cada um desses cenários, a gente tem que fazer o seguinte. Eu preciso criar um projeto com o Next. Para fazer isso, eu vou iniciar um projeto como se eu estivesse criando um projeto em Node normal. Então npm init -y para eu gerar o meu package.json, sem muita coisa aqui. E depois npm install. E agora eu vou criar com o meu projeto com o Next. Então eu vou adicionar o Next, vou adicionar o React e vou adicionar o React DOM. O que acontece aqui? Tá? Então o Next é o nosso framework, mas ele usa o React. Então lembra que o React é uma abstração da minha interface. Ele não é interface renderizada na tela ainda. Tá? Esse é um conceito, primeiro conceito importante. Não faz parte dos pontos ali ainda, mas é um conceito bastante importante. Então o que o Next faz? Ele pega essa estrutura criada em React, essa estrutura da minha tela criada em React, usa o React DOM para renderizar isso em HTML. E adiciona várias funcionalidades a esse conjunto. Tá? Então, basicamente, o que o Next faz é isso. Ele junta essa interface que você renderiza virtualmente com o React, coloca o React DOM para conseguir manipular esses dados ali no DOM real e faz essa ponte de uma forma bastante interessante. Tá? Então, ele faz isso de uma forma bastante otimizada. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a premissa do Next é a gente não precisar configurar muita coisa, não precisar fazer muita coisa. Então, olha só, coloquei as 3 dependências. Então, Next, React, React DOM. O que eu preciso fazer? Só criar alguns scripts aqui. Então, eu preciso de um dev, um script dev, né? Onde eu vou rodar só o Next. Outro script que eu preciso, start, que eu preciso do Next start, e build, que eu preciso do Next build. Simplesmente isso e eu já consigo iniciar o meu projeto dentro do Next. Beleza. Qual que é a estrutura básica que a gente precisa? O que a gente precisa ter aqui para ele ser considerado um projeto em Next? Lembra que ele usa os padrões, né? Então, se eu colocar o padrão aqui no file system dos arquivos, etc., ele já consegue se achar. Então, o que a gente consegue fazer aqui é o seguinte: eu posso criar um novo arquivo, pages/index.js. Fazendo isso, ele já sabe que esse é o meu barra da aplicação. Simplesmente isso. Então, ele já é o nosso barra da aplicação. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Lembra que o Next ele é um framework React. Se ele é um framework React, o que é bem interessante é cada página é um componente em React. O que é um componente em React de forma bastante simplificada? Um componente funcional é uma função que retorna JSX. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas como o JSX parece HTML, lembra sempre que essa estrutura vai ser convertida para HTML depois. E vou exportar como padrão esse home aqui. Então, olha só que interessante. Uma pasta pages, um arquivo index. Se eu rodar agora npm run dev, para eu rodar o meu script de dev, ó, que está aqui, o que vai acontecer? Ele já startou o projeto para mim aqui, já iniciou o projeto na porta 3000. Se eu colocar localhost aqui, na porta 3000, olha lá que legal. Olá, DevPlano. Olha que bacana. E aí, o que é interessante? Esse já é o nosso primeiro item, tá? Dos 7 itens que eu comentei com vocês, esse já é o primeiro item. O que o primeiro item quer dizer? Que se eu exibir o código-fonte dessa página, repare o seguinte, deixa eu ver se eu consigo, não consigo colocar tudo numa linha só. Se eu procurar aqui o olá, reparem que ele está escrito aqui, ó, olá DevPlano H1. Isso quer dizer
que essa página é uma página estática. Ela não vai mudar, concordam? Eu posso entrar nela a qualquer momento, ela sempre vai ser desse jeito. Então ela é uma página estática. Deixa eu só configurar o Prettier aqui. Só de um jeito que não me incomode. Opa. Pessoal, só um instante. É só para o Prettier deixar o código mais limpinho. Então, olha só. Essa é a primeira forma que a gente tem. Então, esse é o conceito número 1. Conceito 01. Esse cara é uma página estática. Tá? Então, o que é uma página estática? É uma página que ela não pega dados de lugar nenhum. E quando eu fizer um build desse site, tá? Quando eu preparar ele para colocar no ar, olha que interessante. npm run build. O que ele vai fazer? Ele vai otimizar o site, etc. Vai gerar os HTMLs e tudo mais. E olha que interessante. Ó. O meu barra, ele colocou com uma bolinha vazia. Bolinha vazia, static. Olha que interessante. Então ele é uma página estática. Ele é equivalente a eu criar o meu site, digamos assim, com o Create React App. Tá? Então as minhas rotas aqui, elas não têm nada de dados chumbados que vem de uma fonte dinâmica. Então, simplesmente todas as minhas páginas são estáticas como essa daqui. Um ponto que é bastante importante, se eu quiser carregar dados aqui, eu também posso, porque essa página ela é estática, ela é gerada no servidor de forma estática, porém, quando ela chega no cliente, quando ela chega no navegador do cliente, o que acontece? O React toma conta. E isso é o que eu acho de mais bacana no Next. Então você manda essa página de volta para o seu cliente. E quando ela chega lá no cliente, o React começa a tomar conta dela. Então o que acontece? Por mais que eu tenha chumbado esse valor aqui, eu consigo fazer algumas outras operações com ele. Então olha só que interessante. Ó. Vamos fazer um detalhezinho aqui. Ó. Eu vou importar o useState e o useEffect. Não se preocupem em entender, se vocês não conhecem React ainda, não se preocupem em entender, só entendam que eu vou fazer alguns dados dinâmicos no front-end para vocês verem o que acontece. Então, const count, set count, igual useState, começa com 0, useEffect. Aqui eu não estou me preocupando em limpar nem nada, então set interval. Set count. Pessoal, só se preocupem que eu estou trocando aqui os dados, tá? Eu vou mostrar para vocês o resultado. Mas o que você precisa entender aqui? Esse cara, ele é rodado, ele é executado somente no cliente, só lá no browser, tá? Obviamente, no Full Stack Master a gente explica isso com mais detalhes. No Dev React JS a gente explica isso com mais detalhes. Legal. Vou colocar esse valor aqui, ó, no meu H1. Então reparem que agora eu tenho um valor dinâmico aqui. Vamos ver o que acontece. Rodou. Ó, eu esqueci de passar o tempo aqui, né? Deixa eu só fazer uma coisa. Set interval. Esqueci de passar 1000 aqui. Então, olha só que interessante. Reparem. Esqueçam por um momento esse trecho de código, tá? Reparem que o site está atualizando. E aí você deve estar se perguntando, então o Túlio estava me enganando, ele não é dinâmico, nada. Ele não é estático, aliás, nada. Se a gente der um Ctrl U e procurar aqui o olá, olha que interessante. Olha o que o navegador recebeu de começo, de primeira coisa que ele recebeu. Olá, dev pleno. E aonde está o contador, reparem que ele colocou um comentáriozinho aqui e colocou um 0, que é o primeiro valor que eu tenho. Então o que acontece? A gente mandou isso pro navegador. A partir dali, o React começou a dar... O React começou a renderizar a página para mim.
Então, olha só. Então, o Next mandou isso estaticamente pro navegador. E o navegador, depois que carregou essa página, colocou o React para controlar essa página. Olha só que bacana. Então, simplesmente eu ter feito ele estaticamente, eu consigo ter, já de começo, o melhor dos dois mundos. Eu consigo ter ele estaticamente gerado aqui e o React tomando conta para conseguir manipular esses dados. Então, essa é a forma estática. E aí você pode estar perguntando, mas beleza, mas qual que é a vantagem de fazer assim, né? Então, o que eu posso fazer se eu fizer assim? Eu posso criar aqui uma forma de carregar esses dados estaticamente, que é a forma que boa parte dos frameworks, né, que se a gente pegar um SPA fazem, que é o seguinte. Então, npm install, eu vou usar um hook aqui que pega dados, só para a gente ver. Então, vou usar o SWR, import use SWR from SWR. Então, o que acontece? Se eu quisesse carregar esses dados de algum lugar remoto, o que eu faria? Const data é igual a use SWR. Opa. Eu vou pegar uma URL aqui do placeholder. Vou pegar esse users aqui, ó, só para a gente saber o que está acontecendo. E aí, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, ó. Eu vou colocar um pré aqui só para a gente ver o que tem dentro de data. Então, json.stringify data no 2. Só para a gente saber o que está acontecendo dentro de data. E vou rodar novamente aqui. Reparem que eu ainda estou numa página estática, tá? Então, ainda estou numa página estática. Olha, ele recarregou para mim. E olha só que interessante. Ele carregou os dados depois, ó. E aí, de novo, Ctrl U, vamos procurar aqui olá dev pleno. Reparem o seguinte, ó. Aonde eu tinha o olá dev pleno está certinho. E reparem que o pré está vazio. Esse é o problema. É por isso que a página estática ela não é tão legal para ser indexada no Google. Se eu quisesse indexar esses dados aqui, eu não teria como. Então, esse é o cenário que a gente tinha com o Create React App. Né? Então, no caso do Create React App é até um pouco pior, porque ele não criava os arquivos separadamente. Né? Então, a gente ainda não conseguia ter duas rotas, né? dois caminhos, duas páginas, renderizando coisas diferentes. Era sempre a mesma página, era só um index.html que renderizava e resolvia tudo. No caso do Next ainda é um pouquinho melhor. Mas reparem que esses dados eles não foram quando a página foi carregada. Então, para indexação, isso é um problema. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender, que a gente pode criar uma rota estática. Se eu criar uma aplicação dessa forma, eu não preciso rodar o Next em um servidor. Eu posso colocar ele em um servidor estático. Pode ser um Netlify, pode ser a Vercel em si é estático também, pode ser o S3 da Amazon, da AWS. Então, eu não preciso de um servidor especificamente para rodar essa situação ou essa forma, tá? Então, estaticamente, eu não preciso de um servidor. E agora a gente tem a segunda forma. Para fazer a segunda forma, a gente vai criar mais uma página. Então, eu vou criar uma outra página aqui e eu vou chamar ela de SSR, aliás, Server Side Rendering. Então, eu vou renderizar ela no servidor. Como que funciona? Const SSR é igual, é um componente novamente. Precisa retornar alguma coisa? Preciso retornar a minha página aqui em si. Então vamos lá. Vamos criar ela aqui. E eu vou criar um pré aqui de novo, só para a gente colocar alguns dados. Opa, fiz errado. Opa. O formatter aqui deu uma bugada. Exporto esse cara. Export default. Beleza, então agora eu tenho a minha página SSR e tenho a minha página index. Vamos fazer uma coisa para ficar mais legal aqui, ó. Vamos fazer uma navegação.
Então, só para a gente saber, vamos pegar aqui um link, href. Eu vou explicar o que é esse link aqui, SSR. Então, só para a gente saber. Quem é esse link? A gente precisa importar o link do próprio Next. É um dos conceitos que eu vou falar aqui. Por enquanto, só entendam que é um link e é isso, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais dele aqui. Vai ficar um pouco mais claro. Mas, olha lá. Criei um link aqui. Se eu cliquei, ele navega para outra página. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o link. Então, olha só. O que essa página aqui vai ter de diferente? Agora que começa a ficar muito legal o Next. Como que ele diferencia se essa página vai ser estática ou se essa página vai ser gerada no servidor? Como que ele diferencia? Lembra que a ideia lá do Guilherme Raut, né, que é o fundador, é configurar o mínimo possível. Então, porque ele considera que configuração é um erro. Tá? Eu vou tentar achar depois esse tweet dele. Então, o que acontece? Se a configuração é um erro, o que ele propôs aqui? Ele propôs o seguinte: se você exportar uma função a partir da sua página e essa função getServerSideProps, se essa função sua tiver um nome de getServerSideProps, o que vai acontecer? Essa página já vai virar uma página renderizada no servidor. Para provar isso, vamos olhar aqui uma coisa. Ó. NewDate.getTime. Então eu vou passar aqui uma propriedade date como prop para essa página. E olha aqui uma coisa interessante. O nome do método tem tudo a ver, né? GetServerSideProps. Então pega do lado do servidor as propriedades dessa página. E aí, o que é propriedade dessa página? É o que a gente passa para um componente em React. Nesse caso, essas props aqui. Então, vamos novamente, ó. JSON.stringify props no 2. Vamos ver o que acontece aqui. Olha lá que interessante. A gente tem aqui o URL, carry, pathname e spath. Pegou tudo certinho. Por algum motivo a gente não conseguiu fazer. Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Ele não retornou a data lá, né? Aí. Ó, dei um F5, agora foi. Então olha só que interessante. Já tem um date. Tem um date ali, ó. E aí você fala, Túlio, mas é a mesma coisa. Não é não. Você dá um F5 de novo, ó. Interessante. E se eu der um Ctrl U para ver o código fonte? Vamos procurar date aqui? Olha como é que o date tá. Que interessante, ó. Ele tá chumbado aqui no código. Ele tá chumbado no HTML que foi na primeira versão pro navegador, ó. Vamos colocar mais uma propriedade só pra gente ver? Name Túlio. Ó, Túlio tá aqui. Ctrl U. Olha que legal. O valor tá chumbado no código. Interessante isso, né? Então, olha só, o segundo conceito, o primeiro conceito foi rotas estáticas. É simplesmente uma página que o Next manda para o cliente. O Next ou o provedor que você for utilizar, né? Então, no caso do estático, você pode, é mais fácil hospedar em qualquer servidor. No caso da rota renderizada no servidor, o que a gente tem que fazer? A gente precisa de um servidor e toda vez que eu executar essa página, ele vai rodar esse método de novo. Então o que acontece? Naturalmente vai acontecer dessa página ser um pouquinho mais lenta. Por quê? Porque eu preciso que o servidor processe essa página. Então esse é o grande detalhe. Então ou eu posso escolher uma rota estática ou eu posso escolher uma renderização no servidor com o getServerSideProps. E o que é bastante interessante do Next, da abordagem que o Next usa, eu posso intercambiar, digamos assim, tá? Essa é uma palavra esquisita de falar, mas intercambiar, eu posso trocar ou usar no mesmo projeto a combinação delas. E isso é muito legal. Então eu posso utilizar a combinação delas. E qual que é a vantagem de usar a combinação delas? É que eu posso escolher uma parte do meu projeto
ser só estático, uma parte ser renderizada da forma XYZ, uma parte ser uma rota de API, uma parte ser gerada estaticamente, como se fosse um site estático, que é a mesma coisa que o Gatsby faz. Então eu consigo misturar esses conceitos à medida que eu preciso no mesmo framework, no mesmo código-fonte, na mesma base. Isso é muito legal. Então dá uma flexibilidade muito grande para criar projetos em React para web, tá? Bom, beleza. E agora a gente tem mais um conceito que é legal, que é o terceiro conceito. E quando eu quero gerar um site estático? Então eu tenho o meu blog, eu tenho o meu catálogo de produtos e eu quero gerar ele estático. Qual que é a diferença de gerar esses dados no server-side rendering ou de forma estática? Server-side rendering é na hora de execução. Quando eu acesso o site, quando eu acesso aquela rota, ele vai renderizar. Quando eu faço gerado estaticamente, quando eu buildo a minha aplicação, eu estou gerando essa página. Então, no momento do build, quando eu estou buildando essa página, eu vou gerar esses dados. Então, olha só que interessante. Se eu voltar aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos voltar aqui na lista de arquivos. Eu vou criar um novo arquivo aqui, chamado blog. Vamos chamar de blog. Blog.js. O que acontece? O que o blog vai fazer? O blog ele vai buscar uma lista de posts e é isso, tá? Então, quando eu buildar o meu site, ele vai pegar uma lista de posts e vai resolver isso para mim. Então, olha lá. Const blog é igual, mesma coisa de sempre, return. Pessoal, não se preocupem com a parte React, tá? Foquem só em entender o que está acontecendo com como que eu estou gerando aqui as páginas, tá? Então, server-side rendered, eu preciso de um método getServerSideProps. Já no caso, renderizado estaticamente, eu preciso de um outro método que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha só, H1, SSG, né, Static Site Generation. E o que acontece? Vamos colocar aqui a gente vai criar uma lista aqui com os posts. Então, como que o Next sabe que essa página precisa de alguma forma manipular dados na hora do build? Como que o Next sabe? Como o Next é muito legal, ele tem também um método para isso. Então, export async function get. Eu comentei para vocês que esse é o terceiro modo, né? Então, static. Então, é o modo estático. Então, get static props. Olha que legal. Os nomes são sugestivos. E aí eu tenho aqui as minhas props novamente. Então, eu posso passar, por exemplo, name. Só para a gente ver o que está acontecendo, né? E aí eu vou pegar minhas props aqui em cima. Mesma coisa do server-side rendered. Pré.json.stringify. Props no 2, só para a gente ver o formatinho. Então, olha só, agora eu tenho um get static props. Vou colocar no index aqui também um link só para a gente saber, né? Então, aqui no barra blog a gente tem estático, então static site generation. Vou voltar aqui para o meu index. Então, olha só, vou clicar aqui no SSG. Fiz alguma lá? Sim. Fiz um errinho aqui. Esqueci de exportar a página, né? Então, export default blog. Esqueci de exportar a página, ele não consegue fazer nada. Então, olha só. Esse cara, reparem que ele foi gerado em modo de build. Então, se eu der um Ctrl U, eu vou conseguir ver Túlio aqui dentro. Porém, ele foi gerado em tempo de build. Se eu buildar essa página, então, vamos testar uma outra coisa aqui, ó. Lembra que server-side rendered, eu coloquei a data? Vamos colocar aqui no blog também. Então, ó, se eu der um F5 aqui, reparem que ele está atualizando. Por que ele está atualizando? Porque eu estou rodando em modo dev. Se eu buildar, se eu gerar o meu site, preparar para colocar ele em produção, olha o que vai acontecer. Então, npm run build,
Pessoal, esse conceito é muito importante, tá? Ele funciona de um jeito para dev, para facilitar a nossa vida, e funciona de outro modo em produção. Então, ó, gerei o build dele, que é gerar a versão em produção. E olha que interessante, de novo, ó, bolinha vazia. O que significa? Static. Bolinha cheia, o que significa? SSG. Automatically Generated as Static HTML mais JSON. Isso aqui vai ser importante, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre JSON. E o porquê que isso é relevante para a gente aqui. Olha que interessante, ele considera SSG um pouquinho diferente. Existe um porquê, tá? Já que a gente vai falar dele aqui. Então, olha só. A gente entendeu aqui que foi as duas formas. Vamos rodar aqui npm run start. Estou rodando na porta 3000. Reparem que eu estou dando F5, o date não muda mais. Por quê? A partir do momento, lembra que ele atualiza os dados em tempo de build. Se eu voltar e acessar o SSR e der um F5, ele atualiza. Porque ele pega os dados em tempo de execução. Perceberam a diferença? Então, aqui você já começa a nortear. Beleza, se eu tenho um site que tem muito acesso em uma página X, como que eu economizo o recurso? Eu tento utilizar o máximo que eu puder rotas SSG ou estáticas. Isso vai fazer que o meu servidor consuma menos recursos. Por quê? A página vai ser a mesma para todos os usuários, porém, um detalhe que é bastante importante, ela é mais rápida de ser entregue para os usuários. Então, eu consigo poupar memória, processamento, recursos do meu servidor. Certo? E aí tem uma coisa que é muito legal, né? O Next ele foi evoluindo. Então, esse é o terceiro modo de renderização. Essa é uma evolução do Next, tá? A gente tá falando aqui, eu não lembro exatamente quando que o Next foi inventado, foi criado, mas uma coisa aí de alguns anos, tá? Então, qual que foi a ideia deles? Beleza, a gente tem uma forma de gerar agora com dados vindos de outras fontes, mas a gente chumba isso em modo de build, a gente tem como fazer isso no modo servidor. E aí eles começaram, beleza, mas como que a gente pode dar um passo a mais? Como que eu posso gerar ainda um pouco melhor, digamos assim? E aí eles deram um plus, isso aqui ainda é o item 3, né? Então eles deram um plus nessa forma de pegar os dados aqui, que é o getStaticProps. Eles deram um plus a mais. Qual que é esse plus? Se eu fizer o seguinte, eu vou criar um outro diretório, aliás, um outro arquivo, chamado posts /. É estranho, mas confiem, tá? id.js. Então eu criei uma pasta chamada posts, criei um arquivo chamado id entre colchetes. Lembra sempre da cabeça lá do Guilherme Raut, que é o cara que criou o Next. Ele falou, beleza, configuração erro. Então ele quer o máximo que a gente consiga fazer sem configurar nada. Se eu criar os arquivos no formato que ele espera, colocar as funções no nome que ele espera, já está resolvido. Então olha só. Nesse caso aqui, a gente vai usar a mesma estrutura do blog, tá? Então a gente está evoluindo aqui a questão do blog. E eu vou trocar aqui para post. E tanto é que eu vou colocar aqui post. Então, qual que é a ideia da gente ter um posts e a gente ter um colchete aqui? A ideia é que eu posso gerar N páginas aqui. Então eu posso ter um posts 1, posts 2, posts 3. E aí como que o Next vai saber que post que ele gera? E aí teve uma sacada muito legal. Eles falaram, beleza, vamos criar mais um método. Então se você exportar o getStaticProps e exportar a sync function getStaticPaths, o que é isso aqui? É um caminho, é um path. Então getStaticPaths. E aí o que eu vou fazer? Return paths. E eu tenho uma lista de paths válidos. Quais são os parâmetros desse path? Eu posso colocar um ID, por exemplo, 1. E aí eu vou ter uma página 1. E aí depois eu posso ter uma página
5, por exemplo. Olha que interessante. Vamos ver se funciona? Posts /1. Opa, já deu errado. Vamos ver o que a gente errou aqui. Get static paths, posts /1. Vamos colocar aqui. Peraí. Detalhe seguinte, eu estou rodando em modo produção aqui, né? Vamos voltar aqui para dev. Por isso que não está funcionando. Então vamos lá, F5. A gente precisa colocar o fallback. Peraí. Fallback false. Eu preciso explicar para vocês o fallback também. F5. Preciso passar como string. Então, olha só. Post 1. Post 2. Página não encontrada. Post 3. Página não encontrada. Post 4. Página não encontrada. Post 5. Olha que interessante. Existe post 5. Então, olha só que legal. Eu consigo, se eu souber em modo de build, né? Então, quando eu estou criando a versão do meu site, quais páginas eu tenho disponível, eu consigo pré-renderizar essas páginas. Então, ela continua sendo estaticamente gerada. E olha só que interessante. O que acontece se eu der um build aqui de novo? npm run build. Reparem que a saída vai ser diferente. Agora ele vai gerar para mim a página 1 e a página 5. Olha lá que legal, ó. /posts, ele gerou para mim a página 1 e a página 5. E, de novo, a bolinha cheia SSG. Então, o que significa o SSG? Tá? Só para a gente ter uma ideia. Vamos fazer uma outra coisa aqui. Vamos rodar de novo em modo dev, só para a gente fazer mais uma mudança e aí eu vou explicar um detalhe que é bastante importante. Bom, ele está rodando aqui em dev. Então, o que acontece? Ó? Eu falei aqui que eu tenho o ID 1, as páginas possíveis que eu tenho é a página 1 e a página 5. E aí o que acontece? Se eu der um console.log aqui, ó, no meu getStaticProps, no context, só para a gente ter uma ideia do que acontece, repare o seguinte, ele vai colocar alguns valores aqui, e repare que a gente tem parents, ou parâmetros, ID igual a 5, que é o ID que está lá na URL. Ó. Legal, se eu estou fazendo isso, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou colocar um ID aqui, ó, como... E vamos fazer outra coisa, parents, vou desconstruir, e vou colocar aqui parents.id. Eu quero passar esse ID aqui para minha página, para eu saber qual página que eu estou renderizando. Vamos testar de novo? Então agora eu vou buildar de novo. Build. Então ele vai renderizar para mim. O que ele faz? Ele pega o getStaticPaths, ele sabe todos os caminhos válidos, aí ele vai página por página gerando a versão delas, a versão 1 e 5. E agora tem um detalhe que é muito importante. Vocês repararam que ele falou que gerou HTML mais JSON. Por que JSON? O que acontece é o seguinte. Aqui a gente não está navegando entre uma página e outra, mas se eu der um F5 aqui, o que acontece é, os meus dados vêm, eles aparecem aqui gerados estaticamente, então eu consigo pegar, por exemplo, o ID 5, igual tá... Cadê? Deixa eu só ver a saída dele aqui, beleza. É que o outro... Deixa eu procurar Túlio aqui, é mais fácil. Ó, reparem que aqui estão os meus dados que eu estou vendo na tela e percebam que ele está colocando um JSON para mim aqui, ó, junto com a minha página. O que é esse JSON? Esse JSON é, se eu estiver navegando internamente, o que o Next faz? Ele não carrega o HTML, ele carrega só as props. Vocês concordam que o que define uma página aqui são as propriedades dela? Então o que ele faz? Ele separa a questão dos dados do HTML. Se eu chamar a página 5 direto,
ele vai levar o HTML chumbado, né? Então o HTML já renderizado ali. Se eu não fizer isso, o que ele vai fazer? Então vamos supor que eu estou na página 5 e eu cliquei num link aqui usando o Next Link, que vai para a página 1. Ele só vai carregar os JSONs para mim. Ele só vai carregar o JSON. Então fica muito mais rápido navegar. Porém, tem um problema que eu vou mostrar no item 7. Isso pode gerar uma falha de privacidade aqui. Isso é um pouquinho chatinho de entender de começo, mas depois com o tempo a gente vai entendendo melhor. Se a gente olhar a pasta .next aqui, ó, a gente consegue ver inclusive, ó, vamos procurar aqui, ó, pages, posts. A gente consegue ver aqui algumas páginas que ele gerou, ó. Vamos procurar de novo aqui, Webpack. É que eu estou rodando em dev, né? Ele já limpou aqui. Ó, vamos buildar ele de novo, só pra gente ver a saída diferente. Vamos olhar aqui a pasta Next. Server Page. Olha lá que legal. Ele gera um monte de HTML para mim. Se fosse um Create React App, por exemplo, eu teria só o index. Mas como ele gerou estaticamente, eu tenho um index e tenho um blog, ó, com aquele HTML que eu falei para vocês. E aí, se eu clicar em Posts, eu tenho 1 e eu tenho os 5, que são os 2 que eu gerei. E também um JSON para cada um, que são os JSONs que descrevem aquela página. Então, o que ele faz? Se eu navegar da página 1 para a página 5, usando o link do Next, ele não vai carregar o HTML5. Ele vai carregar somente o JSON 5. Isso é muito legal. É por isso que sites gerados estaticamente são muito rápidos, porque ele carrega o JSON. É por isso que é muito rápido. Certo, pessoal? Então esse é o terceiro modo que a gente tem de renderização. Então a gente já falou do primeiro, que é o estático normal, sem dados nenhum. Segundo, server-side rendering, então renderizo ele no servidor. Terceiro, static site generation, é onde eu tenho pelo menos o método de pegar os dados. E se eu tiver alguma coisa dinâmica no caminho, eu preciso falar para ele quais caminhos são válidos. Detalhe que é o seguinte. Quando eu rodo aqui em Dev ou em Production, eu tenho um outro cara chamado Fallback. O que é Fallback? Quando a gente fala de Fallback é o quê? Ele é não deu certo, eu não encontrei o caminho. Então eu coloquei o caminho 3 aqui. O que eu faço? Se eu coloco Fallback como false, o que ele faz? Cara, se o caminho não existe no path aqui, sinto muito. Porém, se eu coloco fallback true, o que eu faço? Renderizo a página 3. Interessante isso, né? Mas repare o seguinte, ó. Ele está dando uma piscadinha vazio ali, ó. Por que isso acontece? Porque ele está gerando... ele carrega a página do jeito que dá, o esqueleto da página, e depois ele traz os dados. Se eu não quiser que isso aconteça, eu posso trocar de true para blocking. Então ele vai esperar a página ficar pronta. Então o que acontece? Não existe a página 1, aliás, não existe a página 3. Ela não está na lista de paths. Quando eu executar ela, o que vai acontecer? Ele vai bloquear essa página. Então ele vai transformar ela numa server-side rendered e vai gerar a versão dela. Reparem que ele não pisca aqui mais, ó. E para isso a gente dá o nome que é a quarta técnica, que é Incremental Static Generation. Por que incremental? Porque eu posso pegar... Vocês concordam que se eu gero as minhas páginas em tempo de build... Se eu tenho 1 milhão de páginas, eu vou ter 1 milhão de paths aqui e eu vou ter 1 milhão de páginas geradas antes do tempo. Eu nem sei se algum usuário vai acessar essa página. E aí o que acontece? Eu vou gastar um tempão fazendo o build dessa página. Vou gastar muito tempo aqui. E aí o que acontece com isso? Se eu gasto muito tempo no build, as atualizações do meu site vão gastar mais tempo e eu vou gastar muito recurso buildando.
Então qual que seria a mágica aqui do item 4? Eu pego as minhas páginas mais acessadas, gero elas em modo de build, né, em tempo de build, então quando eu estiver buildando o site, deixo preparado para ela estar super rápida. E as páginas menos acessadas, eu uso blocking. E aí tem um outro detalhe que é importante. Ele só builda isso uma vez. Então, se eu continuar dando F5 depois que eu já buildei o site, é que aqui ele vai atualizar, que a gente já sabe, né? Mas se ele tiver rodado, já buildado, ó, vamos fazer o teste aqui. Vamos buildar de novo e vamos rodar o start. Então, ó, vamos olhar de novo aqui. Então, ó, tá bolinha cheia ainda tá SSG. Legal. Qual que é o detalhe agora? A gente vai pegar, vamos rodar a página 5 primeiro, que já existe. Aliás, eu esqueci de startar o servidor aqui, peraí. Start. Então, vou rodar ele aqui. Ó, a página 5 existe e esse valor aqui é o valor da data na hora que eu fiz o build. Bem tranquilo. Lembra o seguinte, eu só tenho a página 1 e a página 5 que foram geradas em tempo de build. Então, se eu pegar a página 3, reparem que ele gerou, mas reparem que a data é diferente, ó. Por quê? Porque ele gerou agora. E olha só que interessante, se eu der um F5, ele não atualiza mais. Então ele gerou uma página estaticamente de forma dinâmica. Ou de forma incremental. Olha que interessante. E aí, vamos supor, eu tenho minha página 10 que não estava lá. Ele vai lá, vai gerar minha página 10 e, a partir de agora, ele cacheou ela. Então agora a gente está começando a ter o melhor dos dois mundos. Eu consigo ter as minhas páginas super rápidas, as mais populares do meu site, por exemplo. E também eu consigo ter as páginas novas, sem que eu tenha que gerar um build novo do meu site inteiro, ou da minha aplicação inteira. E isso é muito poderoso. E aí, como se não bastasse, o Next adicionou mais um modo, que na verdade eu chamo que é um modo, mas é uma possibilidade que é muito interessante. Vamos supor o seguinte, a minha página, eu fiz lá o meu site para o G1. No G1, você tem muita gente entrando, né? Então tem muita gente que acessa todas as páginas. Então a homepage do G1 ela é muito acessada. Então seria muito legal eu gerar a homepage do G1 com o Get Static Props. Mas vocês concordam que a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, eu teria que gerar uma página nova inicial? E provavelmente o build do G1, por exemplo, ia gastar muito tempo. E aí o Next fez uma outra coisa que é muito legal. Ele permite que eu atualize uma rota de forma incremental também. Então eu consigo atualizar aquela rota depois de X tempo. Então eu posso vir aqui no return do Get Static Props e eu posso falar por quanto tempo essa informação é válida. Por exemplo, vamos colocar 1 minuto, 60 segundos. Então, por 60 segundos, eu vou ter que gerar de novo aqui, né? Vamos buildar de novo. Beleza, agora eu vou rodar com start de novo. Então, por 60 segundos, essa página ela vai ficar cacheada. Opa! Pessoal, só 1 minuto. Espera aí. Voltou, pessoal? Opa, só 1 minuto. Voltou? Na verdade, eu apertei um atalho sem querer no teclado. Caramba! Sem querer.
apertei um atalho aqui. Bom, só voltando um pouquinho então. Deixa eu só ver aqui se em todos voltaram. É que está com um delay um pouco maior nas outras telas. Pessoal, estou só voltando um pouquinho. O que acontece? Então imagina lá que a gente está gerando o G1. Tá? Então um site extremamente dinâmico e tudo mais. E aí o que acontece? Se eu fosse fazer o build toda hora desse site, vocês concordam que ia demorar uma eternidade. E o tempo para eu gerar o build, vamos supor que eu gaste 10 minutos para gerar o meu site, o meu G1 inteiro estático. Se eu gastar 10 minutos para fazer isso, o que vai acontecer? É mais demorado eu gerar um build do que uma informação nova chegar. Então o que acontece? O que o Next inventou aqui? Eu posso falar por quanto tempo essas propriedades estáticas da minha página são válidas. Então, olha só que interessante. Vamos lembrar aqui a situação que a gente tem. A gente tem a página 1 e 5 que está rodando. E a gente tem o fallback, então, com block. Então ele vai gerar páginas novas. E também a gente tem um revalidate de 60 segundos. Então, ó, eu vou dar um F5 aqui. O que ele vai fazer para mim? Ele vai gerar essa página para mim automaticamente. Se eu voltar aqui na página 1, reparem que a data estava diferente. Agora eu vou voltar na página 10 e vou ficar apertando F5 aqui um tempo. O que vai acontecer? Por 1 minuto, ele vai fornecer a página que está gerada, a página gerada estaticamente. Quando estourar esse tempo, então depois que passar 1 minuto, o que o Next vai fazer? Ele vai dar um flag nessa página, então ele vai marcar essa página como, olha, essa página precisa ser gerada novamente. E aí, o que vai acontecer? Ele vai mandar uma versão antiga para o cliente, porque a ideia do Next é que é melhor você mandar uma página desatualizada rápido do que não mandar nada, que também é conhecido como Stale While Revalidate, que é uma especificação do HTTP, tá? Então é legal fazer isso. Ó, reparem que mudou. E agora ele vai segurar por mais 1 minuto. Ó. Então o que ele faz? Ele me manda, quando está bem próximo ali do limite, né, de 1 minuto, ele vai me mandar ainda uma página desatualizada. E aí ele vai atualizar a página, ele vai fazer o build dela por baixo do pano, por baixo dos panos ali. E vai manter essa página buildada por mais 1 minuto. Só para vocês terem uma ideia, imaginem que a homepage do G1 tenha, por exemplo, 1000 acessos simultâneos por segundo. O que a gente acabou de fazer? Ao invés de a gente gerar a página, sei lá, 60 mil vezes em 1 minuto, a gente está gerando ela uma vez a cada 1 minuto. Vocês repararam a otimização que isso faz? Ao invés de gerar 60 mil vezes, se fosse 1000 pessoas acessando por minuto, então ao invés de ser, aliás, 1000 pessoas acessando por segundo, né? Então a gente está falando aqui do G1, então o G1 tem muito tráfego, tem muita gente acessando. Então vamos supor 1000 pessoas por segundo. 1000 pessoas por segundo vezes 60, que é 1 minuto, 60 mil hits, né? 60 mil requests que estão batendo nesse servidor. Se a gente fosse fazer com server-side rendering, lembra que a gente roda em tempo de execução. Então eu teria que rodar 60 mil vezes isso. Porém, a gente falou, não, eu quero em tempo de build com revalidate. Então a cada 60 segundos eu gero uma página atualizada e mostro essa página atualizada. Então esse valor aqui, o que é importante dele? Que você alinhe com a regra de negócios que você está desenhando. Então, para o G1, qual que é o tempo máximo que eu posso deixar uma informação atualizada ali ou de forma equivocada na página inicial? 1 minuto tá de bom tamanho, pela economia que a gente faz. Não, 10 minutos está melhor. Então você pode tunar, né? Então você pode ajustar isso aí na mão para fazer mais sentido para sua regra de negócio e economizar muito recurso. E qual que é o detalhe? A gente está falando do servidor receber 60 mil requisições em 1 minuto.
Agora imagine o seguinte, o servidor recebe, mas talvez você pegue essa notícia, esse dado de um banco de dados. Então o teu servidor web recebe 60 mil requisições em um minuto e o teu banco de dados recebe 60 mil requisições em um minuto. Então se você fizer o revalidate, ele vai cair de 60 mil para 1 por minuto, tanto no servidor web quanto no banco de dados. É muita economia. É muita economia. E de novo, você continua tendo todos os benefícios do React, então é dinâmico, é tudo bonitinho, fica muito legal. Tá? Então, é isso que empolga de falar do Next, né? Certo, pessoal? Então esse é o quinto ponto. Então a gente tem o estático normal, que a gente já testou aqui, que é o index, não tem nada de dados. A gente tem o blog, que é a forma... Aliás, a gente tem o SSR, né, que é o gerado no servidor. Toda vez que eu bater lá, eu vou gerar no servidor. Eu tenho a terceira maneira, que é usando só o getStaticProps. Eu tenho a quarta maneira, incremental, com fallback. Tenho a quinta maneira, com revalidate. Então eu posso revalidar essa página. E qualquer uma, tá? Pode ser a 10, que foi gerada com fallback, como pode ser a página 1, pode ser a página 5, que inclusive estava aqui. Sem problema algum, tá? Bacana demais, né? E agora, por que eu falei que é importante a gente usar o link do Next? Então, para poder fazer a questão do link do Next, a gente vai fazer o seguinte. Ó. No blog, a gente vai fazer uma outra brincadeira. No blog aqui, eu vou pegar no JSON Placeholder, eu vou pegar aqui posts, tá? Que é esse cara aqui, ó. Então vamos simular um pouquinho mais, ó. Vou pegar esse cara aqui. Então, só pra gente... Vamos gerar um site estaticamente aqui com o Next, né? Só pra gente ter uma ideia de como que a gente pode fazer. Então o que acontece? Se eu quisesse gerar o meu blog aqui, provavelmente eu ia pegar no getStaticProps do /blog. Eu iria fazer o seguinte. Const posts é igual a await fetch posts. Então eu vou na minha base de dados e vou pegar meus dados lá tranquilamente. Legal. Quero mandar meus posts para cá. Então posts vai ser igual. Deixa eu só pegar aqui const posts data é igual a await posts.json e posts data. Então eu quero pegar todos os posts que eu quero listar aqui na minha página blog. Legal, vamos rodar aqui o... Opa! Vamos rodar o build. Na verdade não é o build que eu queria rodar o dev. Vamos rodar dev aqui. Então olha lá o que eu vou fazer. /blog. Então olha só, o que ele fez? Se eu olhar o código fonte, eu tenho 100 posts gerados aqui. Agora a gente já pode fazer um pouquinho mais bonitinho, né? Então a gente já sabe aqui que os dados estão sendo atualizados. Vamos começar a fazer mais bonitinho. Então eu sei que eu tenho posts aqui. Eu vou só pegar posts. Eu vou tirar aqui o meu props, né? Eu vou pegar só posts. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Posts.map post. E agora, coloca esse cara aqui, return. Pessoal, isso aqui é React, tá? No Full Stack Master, por exemplo, a gente tem a introdução de React para Full Stack Developers, tá? Então, o que você precisa saber de React para conseguir desenvolver igual eu estou fazendo aqui. Você não precisa ser especialista em React, tá? É bem tranquilo de dominar essa técnica. E aí o que eu vou fazer? Ó, post ponto, e vamos pegar aqui title, que é o que eu tenho dentro de post, ó. Então, title. Se você não estiver entendendo a parte do React, fica tranquilo, tá? Olha lá que legal. Agora eu tenho 100 posts listados aqui. Gerado estaticamente, ó. Opa, dá um F5 aqui. Agora complicou, né? Não lembro qual que é o post. Ó, olha que bacana. Se o Google batesse o olho aqui, entre aspas, né? Que o Google não vai bater o olho, né? Mas ele vai indexar essa página. Ele tem todo o conteúdo dentro da página. Se ele tem todo o conteúdo dentro
da página, ele está indexável, né? Então, olha que interessante, ó. E agora, ó, a gente pode melhorar ainda mais. Vamos importar aqui, import link from next/link. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que quando eu clicar aqui no título do post, link href, eu vou levar ele para barra posts barra e vou colocar aqui mais post.id. Vamos colocar ele aqui e barra A. Pessoal, foca no conceito, tá? Ó, ainda já melhorou aqui a formatação. Então, olha lá que legal. Agora eu tenho todos os posts. Percebam que eu tenho todos os IDs. Ó. Se eu clicar, reparem que eu vou renderizar ele ali. Qual que é a vantagem de eu ter feito com o link do Next? Quando eu dou um F12, deixa eu ver se eu consigo exemplificar aqui. Repare o seguinte. Ele carrega para mim, quando eu cliquei no link, só o JSON. Quando eu cliquei, ele carrega só o JSON. E isso é bastante importante, por quê? Porque o restante ele já carregou. Então a página está muito, muito, muito rápido. Então, isso é bastante legal. Beleza. Vamos colocar o post aqui dentro. Então, olha só, quando eu bater lá no posts, vamos pegar aqui, ó, posts 1. Reparem que eu tenho os dados do post 1. Então, ó, vamos colocar os dados do post 1. Então, aqui, ó, deixa eu copiar essa URL. Então, no get static props, o que eu vou fazer? Const post é igual a await fetch e mais params.id. Const post data é igual a await post.json. E agora eu vou passar aqui o post. Então, post data. E aí o que vai acontecer? Eu posso renderizar esse post também, né? Então repare que ele já está aqui, ó. E aí eu posso renderizar o meu post. Então eu posso colocar no title aqui, ó. Eu posso colocar props.post.title. Olha que legal. E olha só que bacana. A navegação fica super rápida. Ó, carregou aqui o 6.json. Agora, repare o seguinte. Eu vou fazer a navegação de novo. Lembra lá que eu manipulei só 2 caminhos. Eu só gerei a página 1 e a página 5. Eu vou tirar o fallback blocking. Eu vou deixar só fallback true. Mas reparem a diferença entre eu clicar no post 1. Reparem que ele carregou o JSON. Eu vou voltar. Ele carregou o blog.json. Eu vou clicar no 2 agora. Repara o seguinte, ele deu uma enroscadinha. Não sei se vocês perceberam aqui. Ó, vamos de novo. Ó, ele deu uma enroscadinha. O que acontece? Ele fica um tempo sem o post. Tá? Então, por um momento, o post aqui não tem nada. É diferente do blocking. Tá? Então, quando eu coloco o blocking, ele não acontece isso. Peraí, deixa eu fazer de novo aqui que vocês não conseguiram ver. Fallback true. Deixa eu dar um F5 aqui. Ó, reparem que ele deu um cannot read property title of undefined. Por quê? Porque ele não mandou essa informação na hora que eu pedi. Então o que acontece? Eu teria que colocar um opcional aqui, ó. Então, ó, reparem de novo, ó. Ele pisca vazio e depois ele aparece os dados. E aí, ó,
Vamos navegar de novo só para a gente ver. Estou no 1, aliás, estou no blog. Vou clicar em um que não foi renderizado ainda. Nesse caso ele já renderizou, né? Mas se eu der um F5, ó, repare que ele dá uma piscadinha. Essa é a diferença, tá? Na prática, qual que é o problema? Se a gente mantém o fallback, a primeira, né? A gente tem que sempre usar o link do Next, porque daí ele carrega o JSON, então é muito mais rápido. O segundo ponto é, se eu uso fallback somente true e não blocking, quem vocês acham que poderia ser o primeiro usuário da minha página? Alguém chuta? Então vamos supor que nesse cenário nosso aqui, a página 1 e a página 5 são as páginas mais acessadas. Gerei essas duas páginas, porém meu site tem 100 páginas. Quem que vocês acham que seria o primeiro a passar nessa página? Até mesmo antes de mim mesmo. Já que as outras páginas não são tão frequentemente utilizadas. É o cara que a gente queria resolver o problema para, né? Então, assim, a gente queria resolver o problema para ele. Alguém chuta? Ó, vamos fazer a pergunta de novo, só para vocês refletirem um pouquinho. O Elias falou certinho, o Renato também. O Google. Então, repara o seguinte. Potencialmente, o primeiro usuário que você vai ter no seu site vai ser o Google. E o que acontece se ele não bloquear? Vocês lembram que eu dei um F5 ali e ele ficou um tempo vazio? O primeiro usuário vai ver aquilo. O Google vai ver teu site daquele jeito. E aí todo o esforço que a gente fez para colocar o conteúdo aqui dentro não vai ter valido de nada. Então a adição desse blocking foi fundamental para que essa técnica ficasse extremamente útil. Caso contrário, a gente ainda ia ter o problema de ter que gerar todos os paths aqui na hora que a gente estivesse utilizando. Outro detalhe, vamos fazer ele gerar todos os paths? Como que a gente poderia fazer? Eu posso usar de novo essa mesma estrutura. Ó. Então vou trazer para cá. Só que agora eu preciso gerar esse formato aqui. Ó. Então eu preciso gerar esse formato. Então o que é o meu paths aqui? O meu paths vai ser postsData.map. Então eu estou transformando um formato para outro. E agora eu vou ter o return. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto parents, dentro dele id. E nesse id, deixa eu só ver como é que está aqui. Ó, ele está inteiro, então eu preciso converter ele para string. Esse id eu vou colocar post.id.toString. Então eu tenho todos os meus paths aqui. Vou comentar esse path de teste. E uma vírgula. Então a partir de agora eu vou gerar 100 páginas no build. É por isso que a importância da gente entender o tanto que a gente vai aumentar o tempo do build. Olha só, vamos buildar ele aqui. Reparem que agora ele vai gerar 100 páginas. Então o build tende a demorar um pouquinho mais. Ó, gerando 104 páginas. E olha lá que interessante. Ó. No /posts ele gerou de 1, /2, /3, mais 97 páginas. Então ele gerou 100 páginas /post. Perceberam que agora a gente colocou todos os caminhos? Então, nesse cenário agora, a gente já tem cada página gerada no momento de build e ela é atualizada a cada 1 minuto. Isso é muito legal. Bom, e a gente tem a cerejinha do bolo aqui. Qual que é o grande problema? Lembra que eu falei para vocês que a gente gera o JSON? Então, olha só, se eu vir aqui no server, no static, aliás... Cadê as páginas? Vamos procurar aqui. Pages, posts. Olha lá, a gente tem JSON, HTML, JSON, HTML, JSON, HTML. O que eu tenho no meu JSON? Reparem
que eu tenho tudo da minha página, inclusive o User ID. O que é importante? Deixa eu voltar aqui onde estava. Nesse processo, tá? Então, get static paths dentro de get static props, eu posso acessar um banco de dados, eu posso acessar uma API restrita, enfim, eu posso acessar algumas outras fontes de dados. Mas o que é muito importante, e agora essa sétima conceito aqui, ele é o mais importante de tudo. Entenda que o que eu retornar de dados via props, em qualquer função minha aqui do Next, vai para o navegador. De novo, o que eu retornar via props, vai para o navegador. O que isso quer dizer na prática? Que mesmo que eu não use uma informação, então mesmo que aqui eu estou usando só o title, ó, mesmo que eu esteja usando só o title, o user ID está lá, o ID está lá, o title está lá e o body está lá. O que isso quer dizer? Limpe os dados antes de mandar para sua página. Então só manda os dados que podem aparecer naquela página. Certo, pessoal? Esse sétimo ponto é muito, muito, muito importante. Caso contrário, o que você vai poder fazer? Você vai poder fazer o seguinte, ó. Eu posso dar um start aqui. Vamos supor que eu não posso mostrar quem que é o user ID. Eu não posso mostrar quem que é o user ID. Por algum motivo qualquer. Tá? Então, não, o pessoal aqui só posta de forma anônima. Tá? Não posso colocar nada aqui. Startei meu servidor. Ó, vamos fazer diferente, ó. Pera aí, vamos fazer só uma coisa. Ó, lembra que a gente está mostrando só o title, ó. Mas eu não posso mostrar o user ID. Então eu vou remover o user ID daqui. Vou tirar o meu pré. Só para a gente ter certeza aqui que ele não vai estar aqui mais. Vou buildar meu site de novo. E vou startar novamente o servidor, só para a gente ver o que acontece. Repare que foi até bem rápido, né? Então, olha só. F5. Então, na minha cabeça eu só coloquei o title. Então, se eu der um Ctrl U aqui, eu tenho o SSG, e aí eu tenho o meu title aqui. Tá tudo bem. Porém, lembra que a informação que a gente não queria que fosse mostrada é o user ID. Olha o user ID aqui, ó. E aí, provavelmente você está se perguntando, mas isso aqui é uma falha no Next. O Next não deveria fazer isso. O Next que está errado. É o Next que fez caquinha aqui. Não é. Por quê? Porque como é que o Next vai saber que você não quer mostrar o user ID? Pode ser que você tenha um botão aqui, ó. O que o Next tem que dar suporte? O Next tem que dar suporte a uma coisa mais ou menos assim, ó. Tô dizendo que isso aqui é uma prática interessante, né? Mas vamos supor que você tenha essa situação no seu código. Então, show, set show, use state, use state, false. Aí vamos supor, tem um botão aqui, button, on click. O que eu vou fazer? Pessoal, eu estou criando um código bem rápido aqui só para a gente testar. Tá? Set show. Old. Not old. Toggle. E aí o que vai acontecer é o seguinte. Se eu colocar um show, eu vou mostrar props.post.userid. Não faz sentido nenhum, mas é só para ilustrar. Então vamos rodar aqui novamente. Então o que acontece? O Next ele não consegue saber se por algum motivo você vai querer mostrar esses dados depois. Então ele não sabe, ele não consegue ter essa visão. E aí se eu clicar no toggle, reparem que ele está mostrando os dados.
Então, o Next está certo. O erro aqui é de quem? É meu. Eu mandei dados que não precisavam para lá. Certo? Então, o que é importante? A gente se atentar a isso. Não mande dados sensíveis via props aqui para a página. Ou, ao menos, controle, né? Então, tenha consciência disso. Você vai lembrar de mim toda vez que você vê uma referência sobre isso, tá? Olhe quais propriedades você está mandando para sua página. Caso contrário, você pode estar expondo dados ali. Existe até uma coisa que é bem legal. Se a gente pegar a variável de ambiente no Next.js env variables. Olha só que interessante. Como o Next ele pensa nessas coisas, né? Então ele já... Se eu quero colocar dados de banco de dados, por exemplo, numa variável de ambiente, como que o Next vai saber se ele pode mostrar ou não? Então eles já criaram uma situação que você tem que colocar na frente da variável next underline public underline. Então assim, teu erro tem que ser grotesco se você quer que essa variável de ambiente vá pro client side, que ela vá para o navegador. Tá? Então eles já têm esse cuidado. Você pode usar variáveis de ambiente que elas não vão para o front-end. Agora, se você quer forçar que ela vá para o front-end, você tem que colocar na frente dela next underline public underline. Então, essa questão do props não é um erro do Next. É um erro do programador. Tá? Então, toda vez que você estiver enviando dados para a página, verifique se não tem algum dado que não deveria estar indo. Tá? Então, exemplo disso, você lista os usuários. Um exemplo bem interessante. A gente está preparando a versão nova do site do DevPleno e a gente vai ter uma área para os alunos. Né? Então, os alunos que contribuírem com o blog vão conseguir, vão aparecer no site. E aí, vamos supor que eu pegue esses dados do banco de dados privado do DevPleno. Então, eu quero pegar em qual cidade que ele mora. E aí, qual que é o grande detalhe? Nesse mesmo banco de dados, pode ser que eu tenha o CPF desse usuário. Pode ser que eu tenha o e-mail pessoal desse usuário. Então, se eu simplesmente pegar os meus dados, os dados desse usuário e mandar via props, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar mandando o meu usuário completo para lá. Sendo que publicamente eu poderia estar mostrando somente o nome e a cidade, por exemplo. Perceberam o tamanho do buraco? Então, assim, se atente toda vez que você estiver mandando props para suas páginas no Next, quais dados você pode mostrar de uma vez. E, obviamente, isso aqui não vale só para o Next. Se você tem uma API que retorna dados, também não deixe que a sua API mostre dados sensíveis. Né? Então, vale para tudo, né? Certo, pessoal? Pessoal, só recapitulando os sete pontos aqui. Primeiro ponto, a gente consegue criar uma rota estática. Então basta que eu crie uma página e retorne um componente em React. Essa é uma rota estática. Segundo ponto, a gente tem a renderização clássica, que foi a primeira renderização que surgiu no Next, que é com server-side rendering, e a gente tem um getServerSideProps. Então a gente tem um método especificamente para isso. Terceiro ponto, a gente tem o Static Site Generation, então gerar a página de forma estática, que foi o que a gente fez aqui. Então eu posso ter só o getStaticProps, ou posso ter o getStaticProps e falar para eles quais os paths, quais os caminhos eu posso preencher o ID aqui. Terceira forma. Outro ponto, a gente pode fazer isso de forma incremental. Então, se eu não sei todos os caminhos de antemão, eu posso falar para ele ter um fallback, e aí eu posso ir gerando páginas depois do build. E aí eu tenho o quinto item, eu posso fazer um revalidate. Então essa página ela pode ser gerada no momento de build, ou por causa do blocking aqui, quando ela for requisitada, e eu posso falar por quanto tempo ela é válida até eu gerar ela novamente. Então, eu tenho ele gerado estaticamente com revalidação ou com atualização. Sexto ponto. É importante a gente usar o link do Next, por quê? Porque a gente tira proveito de carregar somente o JSON ao invés de carregar o HTML também. Então fica muito mais rápido a troca entre rotas no Next.
7º ponto, o mais importante, segurança e privacidade dos dados. Só mande nas propriedades da sua página, nesse cara aqui ou nesse cara aqui, dados que podem ser públicos ou que aquele usuário pode estar acessando, tá? Só mande dados que você pode mostrar e que essa tela precisa mostrar. Então, um exemplo aqui, se eu vou listar todos os alunos do DevPlano e eu quero listar publicamente somente o nome e a cidade, eu não posso mandar o CPF, e-mail e etc. via props. Caso contrário, alguém pode vir no código-fonte ou abrir o JSON e catar todos os dados. E, de novo, não é uma falha do Next, é a forma como ele foi construído, porque ele imagina que talvez você possa querer mostrar esse dado depois. Então, como que ele vai adivinhar? Ele não sabe. Tá? Então, esse é o detalhe sobre segurança e privacidade de dados. E, obviamente, a gente estende esse item, né, para qualquer API, né, que você tiver qualquer REST API aí. Tá? Pessoal, ponto bônus. Lembra que eu falei que o Next é um framework full stack? A gente já fez algumas coisas de server-side e a gente tem uma rota especial chamada API Route. Então vamos supor que eu queira, por algum motivo, retornar uma lista de usuários numa API. Então, ao invés de renderizar página, eu quero renderizar um JSON. O que eu posso fazer? Export default function. O meu handler aqui, recRes. Quem já programou com Express sabe bem o que isso significa. Rest.end. O user aqui, né? Users. Só para a gente saber o que acontece. Então, ó, barra users. Então, olha lá que legal. Barra API, barra users. Então, ele sai só uma string. Se eu quisesse sair um JSON, eu consigo também. Então, deixa eu lembrar aqui como que eu posso fazer. Users ID 1. Ó. Então ele consegue renderizar um JSON também. Tá? Então o que é legal? Com o Next a gente consegue criar tudo praticamente. E agora quero compartilhar uma coisa com vocês que é bem legal. Vocês perceberam que a gente fez todos os modos de renderização, inclusive eu mostrei para vocês como que é a API. Eu gostaria de convidar vocês a participarem do Full Stack Master, tá? Então, a gente está com as inscrições abertas. Só para vocês terem uma ideia, um dos projetos que a gente faz com o Next é exatamente esse desacoplamento, tá? Então, a gente tem a API que a gente constrói, inclusive com o Next também, para a gente entender um pouquinho como que funciona a API Route, né? A rota de API, e a gente consome de um front-end desacoplado, tá? Então, essa é uma técnica muito em alta por causa da performance, tá? Então não é uma hype, é porque a performance é muito boa, então você economiza recursos quando você faz isso. Então, só relembrando rapidinho, o que a gente tem no Full Stack Master, tá? Então lembra aí que tá o link aqui embaixo. Full Stack Master, você tem o programa Full Stack Master completo, né? Então, o curso Full Stack Master. Reparem aqui que a gente falou um pouquinho de conceito, a gente fez umas provas de conceito, depois aqui a gente não aplicou num projeto, tá? Mas no Full Stack Master, depois que a gente vê um conceito igual vocês viram aqui, a gente aplica ele num projeto prático, então a gente consolida esses conhecimentos e depois a gente voa alto, então a gente dá um passo a mais. Então como que a gente otimiza esse código? Como que a gente pensa na arquitetura? Como que eu posso ver uma boa prática para escalabilidade? Então a gente explora bastante esses itens, tá? Então basicamente na parte técnica do Full Stack Master, a gente usa essas três etapas, tá? Então a gente faz isso com banco de dados. Então quando a gente vai explorar banco de dados, a gente vê o conceito. O que é um banco de dados? O que é um banco de dados SQL? O que é um banco de dados NoSQL? Tá? Ou NoSQL? E aí a gente faz provas de conceito com eles. Então a gente vai entender de verdade como que eu salvo dados, como que eu carrego dados. O que é uma migration? Uma migração para eu evoluir meu código, meu banco de dados junto com o meu código. Então a gente entende o conceito, a gente faz uma prova de conceito sobre isso. E inclusive a gente implementa na mão e a gente usa ferramentas para fazer isso. E a gente vai fazendo isso em todos os tópicos, tá? Então, qual que é a vantagem disso? Se você quer ser um full stack developer,
essa é a melhor maneira, inclusive, de você ser um full stack developer. Então você conhece os conceitos de forma isolada e a gente consolida ele em projeto prático e depois a gente aplica a melhor prática para escala, a melhor prática para arquitetura e assim por diante. Tá? Então, nessas 3 etapas, ajuda bastante você a dominar ambos as stacks, tanto back-end quanto front-end. No Full Stack Master a gente vê o Next.js, Nest.js, TypeORM, TypeScript, Node.js, Express.js, EJS, tem JS em tudo, EJS, a base de React para quem quer construir suas aplicações. Então, aqui eu passei um pouco rápido, mas você também vê React, que a gente chama de React para Full Stack Developer. Então, a gente não vai sair extremamente especialista em React, mas você vai conhecer React o suficiente, o que se espera para um desenvolvedor Full Stack, tá? Além dessas tecnologias todas, a gente tem a estratégia 2TF e a gente tem o nosso Office Hours. Então o Renato que está aqui comigo, né, tava tendo a live aqui, o Renato é nosso tutor. Toda semana ele entra numa aula ao vivo com os alunos para ajudar, tirar dúvidas técnicas e também a executar a estratégia 2TF. O que é a estratégia 2TF? A gente vai te ajudar a definir aonde você está hoje, aonde você quer estar daqui 2 anos e aonde você vai estar daqui 5 anos, os seus objetivos de 2 e 5 anos. E o Renato vai te ajudar a definir qual é o seu próximo passo para você alcançar esse objetivo de 2 anos e esse objetivo de 5 anos. Então, está sendo muito gratificante ver o resultado de todos os alunos com esse acompanhamento. Tá? Então, o pessoal está aplicando para as vagas, o pessoal tá fazendo realmente a diferença, está colocando realmente a mão na massa. Então, e o Renato, ele é um aluno do Full Stack Master que virou o tutor, né? Então, é uma felicidade em dobro para mim, né? Então, hoje, todo mundo que atua no Dev Pleno é aluno do Dev Pleno. Então, eu confio tanto que eu trago o pessoal que eu formei para trabalhar comigo, tá? Então, e sim, eu acho que provavelmente o Renato já tirou várias vezes aí o Full Stack Master como salário, tá? Então, inclusive quando ele começou part-time, né? Como ele começou só meio período, ele já tirava, né? O que ele já tirou, aliás, o que ele investiu no Full Stack Master. Pessoal, então basta clicar no link aqui embaixo, garantir aí a sua inscrição, tá? Vai ser um prazer recebê-los no Full Stack Master. E eu sempre falo com muito orgulho do Full Stack Master porque seria um pecado se eu não convidasse vocês para entrar no Full Stack Master e mudar de verdade a carreira de vocês. No primeiro módulo, você já coloca um projeto no ar, que é possível de vender e que é possível, inclusive, você tirar o investimento do curso. Tá? Tirar, que eu diga, ter retorno sobre o investimento do curso. Tá? Então, se eu não falasse do Full Stack Master, na verdade, eu estaria fazendo um desserviço para a carreira de vocês. Então, é por isso que a gente sempre fala aqui no final das lives também.